Maio de 2026. Uma nova viagem já foi marcada. Um roteiro especial para ficar na memória e no coração. Vem aí. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Sob a liderança dos pastores Admilton Soares e Giovanni Miguel. Em Israel, estaremos em Jerusalém, a Cidade Santa, Monte das Oliveiras, Getsêmani, Galileia. Subiremos ao Monte Sião, avistaremos o Gólgota e muito mais. E ainda, Tiberíades, Cafarnaum, Rio Jordão, entre outros lugares históricos da Bíblia. Nossa viagem segue para Istambul, na Turquia. Você vai ficar maravilhado com a beleza desse lugar. Destaque para Mesquita Azul, Cruzeiro pelo Bósforo e outros destinos inesquecíveis. E ainda, 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Maio de 2026. Pagamento facilitado. Informações e reservas: Eliseu Pires, 479-9271-1919. Realização Montanatur. Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou André Crisóstomo e seja muito bem-vindo a mais um episódio imperdível do Goodcast, onde você vai extrair aquilo que é bom. Toda quarta-feira, às 20 horas, temos um encontro marcado com você aqui no nosso canal no YouTube. Você que ainda não é inscrito no canal, você está perdendo tempo, porque nós temos conteúdos onde você vai extrair aquilo que é bom. Então, já aproveita para compartilhar com seus amigos, com seus familiares, ativa aí o sininho das notificações para você ficar por dentro, já maratona aí todos os episódios que a gente tem, muito conteúdo bom, edificante sobre a palavra, sobre o reino, sobre, enfim, conhecimentos gerais. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Queremos também aproveitar esse momento para agradecer aos nossos patrocinadores, a Smartdom, acessórios celulares. Eles fazem a venda, conserto, enfim, eles conseguem te atender com excelência. Você que deseja comprar um acessório para o seu celular, também temos a Sul Pinturas, trabalha com pinturas prediais, reformas, enfim, você que deseja dar aí um novo visual para sua obra, para sua casa, fazer uma reforma, pinturas de alto padrão, pinturas de excelência, é com a Sul Pinturas. Temos também a Picucha Moda Evangélica, venda de saias, vestidos, enfim, roupa evangélica em geral, alfaiataria, temos acessórios também, bolsas, enfim, você deseja, quem sabe, dar um presente para sua esposa, agora no Dia das Mães também, um presente para sua mãe, procura lá, Picucha Oficial. Queremos agradecer também a um dos nossos patrocinadores oficiais, que é o Seven Studio. Esse ambiente aqui, profissional, extremamente preparado para receber podcasts, videocasts. Você que deseja gravar sua mentoria, esse é o lugar certo para te atender. E hoje também nós temos a honra, temos a alegria de estar recebendo aqui nos estúdios do Goodcast, Rairon de Sá, meu amigo, pregador do Evangelho. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje comunicando com vocês. Agradecer também ao meu amigo André, o irmãozaço, um grande amigo que Deus me presenteou, né? Então é muito bom ter esse tempo de qualidade, de mesa e desfrutar daquilo que o Senhor vai nos servir aqui. Com certeza será muito edificante. Amém, glória a Deus. E assim, Rairo, você poderia compartilhar pra gente quando e onde foi o seu primeiro encontro com Jesus e aonde que acendeu essa chama para você ser um pregador do Evangelho? Amém. Primeiro, eu gostaria de me apresentar de uma forma mais prática. Vamos lá. Eu me chamo Rairon, assim como o André disse. Somos, por misericórdia, pregador do Evangelho. Sou casado, tenho apenas 25 anos, mas as responsabilidades na minha vida sempre vieram muito cedo. Então, com 19 anos, eu me casei com a minha amada esposa, Ellen Caroline. E, como diz no curso da igreja, né? Juntos nós estamos construindo um lar feliz. A gente tem aprendido muito um para com o outro. E a minha chamada, ela iniciou por volta dos 12 anos de idade. Mas as promessas do Senhor na minha vida, elas foram feitas muito antes do meu nascimento, até mesmo
Pessoas diziam que eu seria um pregador do evangelho, que minha mãe estava gerando aquele que seria um diferencial na nossa família, né? Então, pessoas já tocavam a barriga da minha mãe e profetizavam palavras de bênção sobre a minha vida. Então, com certeza, o Senhor já tinha contado os meus dias, conforme o salmista ele relata na Bíblia Sagrada também. E a gente foi crescendo, se desenvolvendo. Chegou um dado momento na nossa vida que a gente ia para os cultos, só que eu comecei a sentir uma vontade, uma sensibilidade muito grande de me entregar, de chorar, de me derramar. E a partir daquele momento eu fui entendendo que o Senhor tinha algo diferente comigo devido ao meu comportamento. E não só por causa disso também, mas também pela graça, porque não fomos nós que escolhemos a Deus. Mas, sem dúvidas nenhuma, foi Deus quem nos escolheu. E a partir disso, eu comecei a ter algumas oportunidades na igreja. E assim, um grande indício do chamado que eu tenho no Senhor é que eu não conseguia rejeitar as oportunidades que vinham a mim. Rairon, você tinha medo? Com certeza. Rairon, você ficava nervoso? Demais. Você tinha vergonha? Muita. Mas eu fazia algo. Eu ia apesar do medo. Então, o medo, ele não pode ser uma pedra de tropeço para a gente parar, mas tem que ser um combustível para a gente passar por cima e continuar. Então, mesmo com medo e apesar do medo, eu ia e fui tendo as minhas primeiras oportunidades até chegar à grande oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Então, os profetas sempre profetizavam, Deus sempre me achava e eu fui entendendo que eu tinha um chamado da parte de Deus. Que bênção. Isso é muito importante que você falou. Mesmo com medo, você tinha disposição para ir enfrentar os seus medos. Até eu estava falando, sempre eu cito esse texto, sempre vem à minha mente quando eu ouço essa expressão medo. Paulo aconselhou Timóteo dizendo: Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos dá uma ousadia ao ponto da gente enfrentar os nossos medos, romper os nossos limites, né? Sim. Romper as barreiras, para a gente falar aquilo que não falaria, digamos assim, pisar em lugares que a gente não pisaria, porque pela, digamos assim, ótica humana, nós não temos capacidade, mas quando Deus nos capacita, Ele nos conduz, até mesmo colocando palavras na nossa boca, enfim. Mas é bem interessante analisar isso, porque quando você pede ousadia para Deus, Ele te dá. E tem muitas pessoas, Rairon, que pedem, me enche do teu espírito. Por exemplo, você comentou que queria mesmo se derramar, se entregar. Isso fala a respeito de uma entrega total e não parcial. Um grande problema, né, da nossa geração, que eu percebo, é que eles se entregam para Deus parcialmente, ou seja, apenas uma parte dele é entregue. Quando você se entrega totalmente, quando você se coloca à total disposição do reino, o Senhor ele vai te encher para te enviar. A metáfora que eu uso é de um carro, por exemplo. Você não vai encher o tanque de um carro para deixar ele estacionado. Sim. Então tem pessoas que querem ser cheias do Espírito, mas não querem nada com o ID. A grande comissão é exatamente essa. É Deus te enviar para as nações. É fazer você sair dos limites de Jerusalém, alcançar Samaria, Judéia e os confins da terra. E assim, como que os primeiros convites começaram a surgir e como que você administrou isso sendo ainda um adolescente? Como que você, digamos assim, se preparava, você observava alguém, tinha alguma referência? Explica pra gente. Tudo mudou na minha vida, na questão ministerial, no ano de 2013. Eu costumo dizer que o ano de 2013 me marcou, ficou na minha história, pois foi o ano em que eu preguei pela primeira vez, foi o ano em que eu fui batizado no Espírito Santo e também o velho homem morreu. Desci as águas batismais. Então foi um marco na minha história. Uhum. Entre outras coisas, primeiro jejum, primeira oração no monte, primeira oração pela madrugada. Então Deus me marcou quando eu fui passar alguns dias de férias com o meu tio, pastor, no estado do Piauí. E lá ele serviu como um grande exemplo de Deus para a minha vida. Eu via ele dirigindo os trabalhos, os cultos, orando, a responsabilidade que ele tinha, a conduta moral e espiritual, e eu fui me espelhando também. Depois que eu passei alguns dias, quase um mês com ele, eu retornei para minha cidade e daí ele falou, olha, o menino pregou. Eu tinha um vídeo, pena que eu
perdi, ficou em algum celular lá atrás, mas eu lembro que foram uns 35 minutos de pregação, e olha só, geralmente as pessoas pregam 5, 10 minutos, e eu preguei 35, claro, uma pregação de uma forma bem desordenada. Eu costumo dizer que ela foi dividida em 2 partes, a primeira em aleluia e a segunda em louvado seja Deus. Então não tinha uma construção, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, alguma coisa do tipo. Mas o que foi descendo do céu, eu fui liberando. Mas eu lembro que um quebrantamento do céu desceu, tanto sobre a minha vida, como a vida de outras crianças. E lembrando, foi num culto de crianças, desceu um quebrantamento sobre a igreja, e Jesus começou a nos marcar. E a partir disso, os convites, as oportunidades apareceram. Preguei muito para as crianças, muito mesmo. Logo na sequência, para os adolescentes da igreja também, juventude. Cultos em interiores no Nordeste e cruzadas evangelísticas também, e Deus foi acendendo o ministério. Naquela época, a internet não era tão aflorada como é hoje. Então eu procurava ouvir alguns pastores que as pessoas diziam para mim que eram pastores sérios, para mim tirar algum insight. Procurava extrair alguma coisa de um texto bíblico. Se eu não sabia, eu perguntava para alguém com mais experiência do que eu. Se algo eu não sabia, eu evitava falar para poder não errar, mas mesmo assim, sem dúvidas nenhuma, os erros me trouxeram até aqui. A gente erra bastante, vai continuar errando, mas sempre com a intenção de procurar acertar, se preparando melhor, produzindo para o reino, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Eu tenho aprendido, ouvi uma história, achei bem interessante, e Thomas Edison foi aquele que criou a lâmpada. Sim. E perguntaram para ele, né? Como é que foi a respeito de criar, que ele tentou 1000 vezes, né? Então, na, digamos, milésima vez, deu certo. E perguntaram para ele como ele fez para não desistir com 999 erros. A resposta dele foi: eu não enxergo 999 erros. Na verdade, eu tive 999 possibilidades de acertar. Então, é sobre isso. É você ter aquilo como experiência, assim como você fez. Não enxergar, eu errei muito, porque tem gente assim, não, é bloqueado pelo medo, Sim. que a gente falou lá atrás, com medo das pessoas rirem, eu vou errar. É claro que você vai errar. Então, a gente até participou de um curso de oratória agora com o pastor Rosanildo Amorim, até quero mandar um abraço para ele. Ele falou sobre você precisa ter 10 mil horas de prática para se tornar bom naquilo. Então, pensa só, para a gente falar em público, quanto que a gente vai ter que pregar para a gente ter 10 mil horas? Ou seja, é a prática diária, é você enfrentar os seus medos ao ponto, tenho medo de dar aula. Só tem uma forma de vencer o medo, gente, é enfrentando. Então, hoje em dia tem fobia de tudo, medo de ambientes fechados, ou tem medo de altura, ou tem medo de aranha, né? Eu até brinco, né? Eu tenho medo de farol de carro, que é xenofobia, brincadeiras à parte, mas a pessoa tem medo de tudo, cara. E assim, só tem uma forma de enfrentar isso. Vencendo o seu medo e, assim, olhando no olho daquilo que você tem medo e indo pra cima. Enfrentando realmente cara a cara, confrontando. Acho que essa palavra que seria mais cabível, certo? Sim. E uma coisa importante também, que eu observo, geralmente quando você é jovem, quando você é novo, você acaba tendo, digamos assim, um olhar, até mesmo de dúvida da igreja. Quando você chega na igreja, pelo fato de você, digamos assim, ser jovem, qual que era o olhar da igreja? O que esse menino vai falar? O que vai sair daí? Alguém te julgou pela aparência, pelo fato de você ser pequena estatura? Possivelmente, né, quando você era adolescente, ia pregar. As pessoas são acostumadas a receber já um pregador, digamos assim, que vem com uma bagagem. Como era para você ser jovem e qual a reação da igreja e como você lidava com isso? Sim. Eu lembro de uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Uma vez eu estava saindo para poder pregar, eu estava acompanhado de algumas pessoas e alguém olhou e falou assim: será que ele não vai desviar lá na frente? Será que ele não vai se afastar? Naquela hora eu falei: não vou. Hoje eu entendo, observando com as lentes daquela pessoa, porque muitos começaram bem, só que terminaram mal.
ou começaram querendo acertar, mas foram errando e persistiram no erro e estão até hoje. Mas se tem uma coisa que eu nunca pensei, foi em sair da igreja e abandonar Cristo. Eu já pensei em parar de pregar, porque às vezes você toma tantas pedradas, às vezes te falta apoio. E não só apoio, falta direcionamento também. Alguém que te ajude, que te ensine, que pegue na tua mão e diga: meu filho, faça assim, assado, pratique isso, Deus vai te honrar dessa forma, conta comigo. Mas o meu Jesus, eu nunca pensei em largar ele por nada. E fica até um conselho para você. Largue desse relacionamento que não está agradando a Deus, não está te edificando. Se não é esse curso que você quer fazer para a sua vida, que você entende que não vai te levar onde você quer, tranca também, larga. Esses amigos que estão te fazendo errar, pecar, desviar do propósito, do objetivo do Senhor para a sua vida, deixa eles também. Mas Jesus, pelo amor de Deus, não abandona ele por nada, porque ele é tudo que você tem, ele é tudo que nós temos. Eu encontrei apoio em algumas pessoas, porém, a gente enfrenta alguns desafios, algumas lutas assim que às vezes nos entristecem, mas sem dúvidas nenhuma, se você olhar para Cristo, você tem vontade de persistir, porque você lembra da cruz. Jesus apanhou, Jesus não teve apoio, o seu próprio povo o rejeitou, colocaram e apareceu na história um Simão Cirineu, um cara estrangeiro que foi levado junto com Jesus, ajudou o mestre a carregar a cruz. Então assim, às vezes tu pensa que o apoio vai vir de quem tu conhece, dos íntimos, daqueles próximos, só que ao decorrer da caminhada Deus vai te presenteando algumas pessoas que vão te ajudando, que vão te estendendo a mão, que vão te dando conselhos. Mas eu sou muito grato a Deus, porque se eu falasse que eu não encontrei apoio, encontrei sim, em alguns momentos mais, outros menos, mas até que me deram bastante oportunidades de desenvolver o ministério. No início a gente faz muita salada, né, porque iniciando com 12 anos, a gente não entende basicamente nada, a gente só tem uma palavra profética, podemos dizer assim, né? Para o povo: Deus vai te abençoar, Deus vai te encher, Deus nunca vai te desamparar. Mas com o tempo você vai amadurecendo e vai entendendo que o evangelho, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Com certeza. Tem algumas dicas que eu peguei e eu carrego isso junto comigo. Até eu gravei um vídeo essa semana para os nossos líderes da terceira região, nossos coordenadores. É um conselho prático que eu quero aproveitar também para divulgar. Quem sabe você tem o desejo de pregar, tem o desejo de desenvolver o seu chamado como líder de adolescentes, líder de jovens, sei lá, líder de criança, qualquer área da sua vida. Ou você pode aplicar esse conhecimento também, até mesmo no meio, digamos assim, secular, que é para elaborar bem uma mensagem, para você ter uma boa, digamos, aceitação de um público. Você vai ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Por quê? Quando você lê, você realmente internaliza aquilo que você leu. Já percebeu? Algumas pessoas vão ler um texto bíblico, ou até mesmo um conhecimento que ela vai, quem sabe, dar numa palestra, e ela se embanana no próprio texto que ela vai ensinar. Isso demonstra que ela se debruçou pouco naquele texto. Mas quando você lê, quando você medita, quando aquilo está, digamos assim, internamente em você, você lê até mesmo, às vezes você não precisa nem ler. Você já sabe decorado o que está escrito ali, você fala, e aquilo transmite confiança, a forma como você lê. Isso já passa, né, digamos assim, uma confiança. Quando você explica, gera mais ainda autoridade, porque você analisou o texto, analisou o contexto e não criou nenhum tipo de pretexto. Sim. O grande problema é que tem gente que não lê o texto direito, não analisa o contexto, aí cria um monte de pretexto, um monte de coisa que não tem nada a ver com o que realmente aquilo que o autor quis dizer. Então, quando você explica, você traz o povo para dentro do texto, que é exatamente a aplicação que a gente usa na teologia, chamada de exegese. É extrair do texto o que realmente ele quer dizer, não o seu pensamento ali, mas o que realmente o texto está transmitindo para o povo. E, por último, não menos importante, que é a aplicação. Porque não adianta você ler bem, não adianta você explicar bem, e o povo ficar a ver navios, sem saber de que forma ele vai colocar aquilo em prática. Quando você realmente vai lá e aplica o texto, a pessoa sabe em que área da vida ela vai aplicar,
como ela vai colocar na segunda-feira, né? É Se isso você aí. prega no domingo, ela vai trazer aquele texto para a semana dela, para o seu dia a dia. Então, para você pregar bem, nunca esqueça, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, digamos, são ferramentas que você pode usar, até mesmo, não tenho muito conhecimento, mas se você ler, explicar e aplicar, você já conseguiu fazer uma mensagem expositiva. Com certeza. E, assim, hoje você acompanha algumas pessoas na rede social, e quais são suas 3 principais referências na pregação? Meu Deus, boa pergunta. Ao decorrer do tempo, as minhas referências foram transicionando. Ou seja, lá atrás eu comecei a ouvir alguns pastores mais explosivos no meio pentecostal. Bons pregadores, mas com uma locomoção verbal mais acelerada. Aqueles pregadores que a gente disse, o cara é pentecostal, é canela de fogo. A gente costuma falar assim. Só que hoje, até para gerar uma convergência com o meu ministério também, eu procuro ouvir alguns mestres, né? Dado algumas ressalvas do que eles acreditam ou não, então eu acabo extraindo aquilo que é bom, como podcast. Mas eu ouço desde o nosso pastor, é muito importante isso, viu? Ouvir o seu pastor local, ouvir a tua liderança, mas ouço o pastor Hernandes Dias Lopes, gosto de ouvir o pastor Carlos Júnior, gosto de ouvir o pastor Ângelo Galvão, pastor Eliseu Rodrigues também, pastor Mac Anderson, né? São pastores que têm compromisso com a palavra. Então, tudo aquilo que a gente pode extrair, pode identificar e melhorar, a gente acaba trazendo para as nossas vidas e observando a conduta dessas pessoas que estão há tanto tempo ministrando a palavra de Deus e estão se mantendo. Então, isso é louvável, porque aparece muita gente, mas daqui a pouco já some. Sim. Porque não é só chegar, é se manter. Com certeza. Alguém vai te abrir a porta, mas é somente você que vai ser primordial para manter essa porta aberta. Legal. Tem um amigo, Aldoir, grande pregador do Evangelho, até vai estar com a gente em setembro, na igreja onde eu pastoreio, ministrando para os jovens. Ele é um grande pregador, já até comentei de ti, quero que tu conheça ele. Eu acho bem interessante, Elisandré, boa parte das agendas que eu retorno não é por conta da mensagem, mas é por conta do pós-culto. Relacionamento, como ele é uma pessoa humilde, vai ali, conversa, e, tipo assim, socializa com o pessoal. Isso é muito importante, por quê? O pessoal entende que você é gente como a gente. Você é uma pessoa, digamos assim, de fácil acesso, porque infelizmente nós vemos hoje no nosso meio pessoas que se colocam em um nível superior, quando a palavra de Deus nos diz totalmente ao contrário. Paulo disse que nós precisamos considerar os nossos irmãos superiores a nós. Ou seja, nós sabemos qual que é o nosso lugar. Posição de servo. Jesus até mesmo refutou isso, né? Quer dizer, ensinou, reforçou isso, melhor dizendo quando você chegar em um ambiente, você se senta e aguarda ser chamado, para que você não sente um local de destaque e alguém venha retirar você. Isso fala a respeito do que? Você reconhecer o seu lugar de servo e humilde. Jesus deu aula sobre humildade. Paulo, enfim, os discípulos de Jesus ensinaram sobre isso também. E é bem interessante a gente aprender e nos posicionar dessa forma, porque ser um pregador do evangelho não deixa você superior à igreja. Pelo contrário, você é um servo ali, é um garçom que está, né, conduzindo, colocando a palavra, digamos, na bandeja e levando para o povo, né? E a gente sabe que a gente fica tentado às vezes. Tentado por se achar que é alguma coisa, né? Teve algum momento do seu ministério, na adolescência, quem sabe que aquilo tentou subir para sua cabeça, você viu, opa, não vou por esse caminho. Ou, se você não teve isso, tem um amigo que passou sobre isso, você pode compartilhar pra gente? Certo. Eu gostaria de usar uma analogia. Certo. Perceba que quando o pregador, ele assume a tribuna, assume o púlpito, o microfone para poder ministrar, ele é o único que está de pé. E o restante da igreja, todos estão sentados. Então o pregador nada mais é do que um garçom que está servindo uma comida que não é dele, mas que é de Deus para o povo. Então o pregador, ele é o menor ali naquele momento. Ele não é o que está sendo servido. Ele é o que está, sem dúvidas nenhuma, servindo.
Então, e no reino de Deus, o maior é aquele que serve, né? Que serve. Então, a gente precisa compreender que servir é um privilégio que Deus nos deu, que o Senhor nos outorgou e que a gente possa fazer isso com maestria. Eu tive bons líderes, bons ensinadores, assim. Sempre considerei as pessoas que estavam ao meu lado, os pregadores que eu conhecia, superiores a mim também. E eu acredito que, de alguma forma, isso me fez chegar até aqui. Mas é claro que hoje eu olho para trás, poderia ter mudado muitas coisas, poderia ter me portado de outra forma, mas o que acaba trazendo isso é a experiência, né? Então a experiência, de forma geral, é a construção daquilo que você viveu lá atrás e acabou te permitindo chegar aqui. Mas eu lembro de um episódio engraçado que não tinha nada a ver a analogia que eu utilizei. E assim, tem gente que só fala dos bons resultados, né? Dos bons momentos. Sim. Ele só se levanta, se coloca lá em cima, mas não fala, às vezes, dos erros. Eu quero citar um aqui. Um dia a gente estava brincando, né? Jogando futebol. E daí, um dos meninos pegou e falou assim: rapaz, você tá mal, você tá jogando mal aqui. Aí eu procurei alguma coisa pra poder dizer pra ele, assim, pra poder me sair bem, né? Aí eu peguei e falei pra ele: mas quem daqui prega melhor do que eu? Aí ele falou: rapaz, agora tu tá se exaltando, não tem nada a ver isso aí. Não mistura as coisas. Não mistura as coisas, estamos falando sobre futebol, sobre esporte. Mas assim, foi uma maneira de um neófito, né? Que tá começando ali de não ficar por baixo e responder alguma coisa. Sim, sim. Então é muito engraçado porque o tempo, ele acaba maturando no nosso cérebro respostas assertivas e fazendo com que a gente não possa mais errar nas mesmas cascas de banana, né? Sim. E é interessante, assim, quando a gente vai ministrar, quando a gente é jovem, a gente fica muito preocupado com a reação das pessoas. Com certeza. Como as pessoas vão reagir? Eles vão aceitar? A gente está em busca de uma aceitação. Quando, na verdade, a nossa principal preocupação deveria ser um canal de Deus. Tá, beleza, o pessoal tá te aplaudindo. O pessoal tá, digamos assim, como o pastor Osiel Gomes falou ontem ali nos Gideões, que muitas pessoas vão, na verdade, nos odiar se a gente pregar o verdadeiro evangelho. E se o mundo todo te aplaude, tome cuidado, porque tem alguma coisa errada. Possivelmente tem alguma coisa errada com você. Então é bem interessante porque quando você vai amadurecendo, você se preocupa o que Deus pensa ao teu respeito. Estevão, por exemplo, estava ministrando, trouxe um lindo sermão diante do Sinédrio e o povo estava apedrejando ele, mas Jesus estava de pé para receber. Eu aprendi com Aldoir que é melhor ser fiel à mensagem do evangelho. Por mais que as pessoas na terra estejam te apedrejando, o Senhor está de pé para te ouvir e para te receber. Sim. Bem interessante, bem profunda essa analogia dele. E assim, você poderia compartilhar também, eu sei que você compartilhou um agora, mas outro momento também que você, quem sabe teve um momento cômico assim na sua ministração, algo que você falou, ou a voz sumiu, ou enfim, algo engraçado que aconteceu nesse período seu de pregação? Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja e minha mãe estava me acompanhando. E daí estava chegando a hora da ministração, o pastor me chamou, antes de orar por mim, ele pegou e falou assim: jovens, adolescentes, para trazer o povo para o sentido da mensagem, né, do propósito, você pensa que o Rairon não se preparou bem antes para poder exercer o ministério que Deus tinha na vida dele? Veja bem, comecei com 12 anos, já foi bem precoce, né? E nisso, eu sabia que eu tinha algumas promessas, mas parece que tu não entende até começar a exercer de fato aquilo. E naquele momento eu fiquei com muita vontade, cara, de dar risada. E eu falando com Deus: Senhor, me segura aqui agora. E eu olhei pra minha mãe assim, ela olhou pra mim, deu uma risada assim com o canto da boca. E eu: Jesus, me ajuda a não rir agora, Pai, porque eu me conheço. Se eu começar a rir aqui, vai ser difícil voltar a concentrar na mensagem. Daí vai tirar a autoridade e a credibilidade com que o pastor estava falando.
Mas eu não me preparei assim muito antes, até porque comecei muito cedo, com 12 anos. Fui me preparando ao decorrer do tempo, mas foi uma situação assim que eu fiquei um pouco constrangido se eu viesse a rir bastante, porque até hoje, o André, meu amigo pessoal, sabe muito bem, quando eu pego pra dar risada, Jesus do céu, vai longe. Ô, Rário, e qual conselho você daria para um jovem que está iniciando a pregar nesse ano? Ele começou, quem sabe, esse ano, começo do ano, ele pensou, não, eu vou romper, esse ano eu vou... E tá assim, no início ainda, qual conselho você daria? Acho que o primeiro conselho seja frequente na sua igreja local, ouça o seu pastor, estude a Bíblia Sagrada, mas estuda diferente, estuda lendo o texto, fazendo perguntas para o texto, procurando saber quem escreveu, para quem escreveu, qual é o sentido original dessa palavra, foi para o povo de Israel ou é pertinente também para a igreja? Ore para que você não seja alguém teórico. Você vai falar de Deus, mas sem se relacionar com Deus. Então você precisa ter experiência com o Senhor também. Procurar bons mentores, estar rodeado de bons amigos e com as disciplinas espirituais como oração, leitura da palavra, jejum. Eu acredito que essa pessoa já vai sair na frente de muita gente. É bem interessante porque, assim, existem algumas pessoas que eles pensam que você foi chamado para ser pregador. Deus vai te dar tudo ali, você vai só abrir a boca, não precisa você fazer nada, não precisa buscar. Eu até brinco, né? Vai descer um anjo com a bandeja de ouro do céu, com um dom ali, e de repente, no outro dia você vai acordar um pregador. Só que da mesma forma que eu entendo que Deus ele pode capacitar, fazer uma pessoa que é analfabeta aprender a ler, eu creio no poder de Deus. Sim. Mas eu creio também que tem situações que nós vamos dar, quase a maior parte delas, vamos dar um passo de fé e o Senhor vai agir. Por exemplo, nós vemos Ezequiel, capítulo 2. Ele cai no chão, né, por conta de uma apoteose de glória, foi cheio da presença de Deus. Aí Deus fala algo que eu acho muito interessante. Ezequiel, põe-te em pé, que eu falarei contigo. O que eu aprendo com isso? Deus dizendo, primeiro você vai se posicionar. Após um posicionamento seu, vem a minha ação ao seu favor. Primeiro você põe de pé. Põe-te em pé aí. Então o que eu aprendo com isso? Então Deus está esperando você se posicionar. Poxa, o cara quer ser pregador. Não vai na escola dominical. Não vai no culto de ensino. Não gosta de ler. O milagre tem que ser grande mesmo. Porque o que demonstra que você quer? Eu quero ser um jogador de futebol. Tá, você está treinando? Você corre? Você se alimenta bem? Quais ambientes que você frequenta? Você já está participando de uma escolinha? Para tudo tem que ter um treino. A nossa mente precisa ser treinada para a leitura, para que a gente venha ter, né? Tem um amigo meu falou uma vez para mim, mano, como é que tu faz para decorar texto bíblico, cara? Não, para mim é uma luta, não sei o que. Eu falo, para mim também não é fácil. Mas eu leio ele no começo da semana, eu passo a semana toda remoendo aquele texto, pensando naquele texto, até aquilo ficar, digamos assim, dentro de mim, ao ponto de eu decorar ele, aí ele fica fixo na minha mente. Então, digamos assim, é um local, eu percebo que até o pastor José Gonçalves faz uma analogia, que a nossa mente, ela precisa ser organizada como várias prateleiras, onde você armazena aquelas informações e você deixa elas à disposição do Espírito. O próprio Senhor Jesus disse que ele nos lembraria, o Espírito Santo nos lembraria das suas palavras. Mas como é que ele vai nos lembrar se a gente não leu e não conhece, não pesquisou sobre aquilo? Aí, quando você lê, é como se sua mente fosse uma prateleira onde tem várias informações. A hora que o Espírito Santo vai te lembrar, você busca aquela palavra e coloca ali. Ele pode sim colocar palavras na nossa boca, mas a gente pode também pesquisar e ter isso à disposição dele para ele nos usar. Eu admiro muito o pastor Silas Malafaia. Ele é uma metralhadora de conhecimento. Ele cita artigos de lei, cita versículos dizendo capítulo, versículo, onde está localizado na Bíblia. Isso transmite muita autoridade, porque você não está falando, eu acho, eu penso que. Você está dizendo, a Bíblia diz. E a própria Bíblia se respalda. Tem alguma técnica que você usa para memorização? É interessante a tua fala, porque tem muitas pessoas que usam o eu acho, mas a gente tem que ficar com o está escrito. Está escrito. Eu me lembro de um artigo que
que eu li de John Wesley, quando ele estava ensinando um aluno seu pregador. Ele estava aconselhando ele e fazendo uma retrospectiva acerca do ministério da pregação que aquele jovem tinha. E John Wesley foi categórico nas palavras dele quando ele disse que ele viu pouca evolução na vida daquele aluno, justamente pela falta de leitura. Então, assim, eu aprendi ao decorrer dos anos que a revelação, ela vem no meu nível de conhecimento. O nível da revelação está baseado no meu nível de conhecimento. Então não adianta eu querer ter grandes revelações se eu conheço pouco. Eu não vou entender. É álgebra, é alguma matemática difícil de ser interpretada, de fazer o cálculo. Por quê? Porque eu nunca vi, nunca estudei. Talvez você tenha um acesso, mas você ignora. Como eu costumo fazer? Eu leio, né? Primeiro passo é você ler o texto também. Só que você precisa martelar. Se você ficar só lendo, é uma boa tática. Só que se você, de repente, escrever... Ótimo. Ajuda a fixar melhor. Ajuda a fixar. E se você repetir em voz alta, vai ficar melhor ainda. Eu lembro que eu ia pra frente do espelho com a escova de cabelo da minha mãe e ficava pregando. Olha só. Meu Deus, que tempos bons. Às vezes o pessoal dizia, para com isso. Menino, já são tal hora da noite, você tá aí. Só que época boa. Que momento precioso. Sim. Porque eu ficava treinando as mensagens, vi alguns pregadores ministrando nos Gideões Missionários da Última Hora e falava assim, Jesus, quando eu for pregar, eu quero pregar dessa forma. Só que assim, quando tu ia pregar, não era a igreja dos Gideões Missionários da Última Hora. Eram congregações pequenas, eram igrejas menores. Só que eu sempre tive ousadia da parte de Deus para poder pregar. Sempre tive autoridade da parte do Senhor e isso confirmado acerca também de profecias, da minha intimidade com Deus. Então eu fui trazendo isso para a minha vida e fui aplicando até chegar a esse momento também. Então eu acredito que a ousadia de querer aprender, de querer entender, de perguntar. Às vezes a pessoa vê um pregador famoso, a pessoa só quer tirar foto. Chega lá, faz perguntas. Pastor, como é que o senhor chegou até aqui? Quais os desafios que você pôde superar? Qual foi o seu maior erro, o seu maior acerto? Porque você vai economizar quilômetros na tua caminhada para poder acertar melhor o alvo. Com certeza, com certeza. É muito bom a gente poder ter pessoas, né? Eu sempre digo que a crítica construtiva, ela te faz melhorar. Eu sempre até fiz essa pergunta para o pastor Carvalho Júnior, no podcast que eu fiz com ele. E eu falei, pastor, o que o senhor acha da pessoa ter, né, uma pessoa que está sempre ouvindo a mensagem e trazendo boas críticas para que você venha crescer? Eu só acho que é importante ter uma pessoa assim, sempre junto. Ele falou, sim, é muito bom. Agora, difícil é a gente ter humildade para ouvir essa pessoa. Por quê? Geralmente, quem te ouve, e até mesmo, no meu caso, é a minha esposa. Está sempre comigo. E não tem alguém melhor para nos falar verdades do que a nossa esposa, porque ela está do nosso lado. Às vezes você fala alguma groselha ali, ela diz, você corrige. Errou aqui, não deveria ter falado isso, poderia ter falado isso e tal. E assim, para você ter noção, tô 10 anos casado, esse ano vou fazer 10 anos casado. A primeira vez que eu ouvi minha esposa falando que eu preguei bem foi ontem. Falando, você pregou bem. Nunca tinha ouvido isso dela. Isso é um sinal que tem esperança para mim ainda. Então, eu prego desde os meus 16 anos, né? E assim, foi quando eu comecei a desenvolver o Ministério da Pregação. Mas, é claro, é importante você ter esse feedback, né? Porque, assim, realmente, a gente vai amadurecendo no meio da caminhada. Você vai, digamos assim, se estruturando mais. Agora, por último, a gente fez um curso de oratória. Eu tenho dificuldade. Falo rápido, então tem coisas que eu preciso me policiar, tem coisas que eu preciso, digamos assim, me organizar para que, porque assim, geralmente a gente pensa assim, na nossa mente,
que eu tô falando rápido aqui, meu Deus, dá uma metralhadora. Mas para quem tá do outro lado, tá tendo a ideia assim, ele está nervoso, ele não está sendo claro no que ele quer dizer, porque geralmente quando você pensa rápido e desenvolve rápido, você acha que aquilo, digamos assim, vai gerar um na pessoa, digamos assim, um desejo de ouvir mais. Pelo contrário, as pausas eu tenho aprendido que são mais importantes do que eu chegar para você e falar, e eu dar uma pausa para você pensar. Uma técnica que eu aprendi, assim, que tem sido muito boa para mim, Jairo, são as perguntas retóricas, perguntas que não precisam de resposta. No final de semana eu estava pregando sobre o rei Ezequias, naquele episódio no qual Isaías confrontou ele e tal. E eu fiz uma pergunta para a igreja. A pergunta é, Ezequias sabia que ele teria mais 15 anos para consertar e pôr em ordem a sua casa. Quanto tempo você tem até Jesus voltar? Aí a pessoa fica já pensando. Sim. E qual área da sua vida precisa ser colocada em ordem? Então eu prefiro que as pessoas saiam do culto pensando sobre isso. Nossa, realmente eu preciso organizar a minha vida financeira, preciso colocar em ordem a minha vida familiar, preciso colocar em ordem. Enfim, são perguntas retóricas que trazem um efeito maior do que eu ficar ali repetindo várias vezes uma palavra para aquela pessoa, achando que ela está me ouvindo ou que eu estou abafando. Pelo contrário. O que faz a pessoa refletir mais, que é o meditar na palavra que você comentou. Não é só ler, é você meditar, pensar sobre aquilo. Então, infelizmente, nós temos pessoas que saem do culto dizendo assim, olha, o culto foi uma bênção. Aí você pergunta, o que foi pregado? Eu não sei. Eu sei que foi glória de Deus. Mas e o conteúdo dessa mensagem? Então, eu acho que nós podemos, digamos assim, ter, digamos assim, um perfil avivalístico, porque é o meio no qual a gente está inserido, a Assembleia de Deus, e ao mesmo tempo trazer um conteúdo. Um dos pastores que eu admiro, até comentei contigo já também, até vai estar pregando no nosso Congresso Geral de Adolescentes, é o pastor Toniel Gomes. Tem conteúdo, é avivado e é claro naquilo que ele diz. Então, digamos assim, a gente pode ser mais assertivo sabendo usar essas técnicas. Tem alguma técnica que você já viu algum amigo usando, que você observou, porque a gente aprende, digamos assim, com o erro dos outros também. Tem alguma técnica que você viu alguém usando e você pensou assim, nunca vou fazer isso, quando você percebeu você estava usando? Técnicas... Uma técnica, digamos, um storytelling, digamos assim, ou até mesmo uma técnica de oratória, certo, ou uma técnica de emocionalismo. A gente sabe que as pessoas usam isso no altar. Sim. Você já se sentiu tentado a usar? Já usou? Já viu que não deu certo? Tá. Vamos lá. Geralmente os pregadores pentecostais, né, eles fazem muito uso do vira pro seu irmão que está ao seu lado, diga assim pra ele. E tem alguns que até exageram, né? Sacode ele, dá uma chave de braço nele, joga ele no chão, pisa na cabeça dele. Tô brincando, gente. Mas tem gente que utiliza desses artifícios pra tentar trazer o povo. Eu sempre fui fiel, ou eu procurei ser fiel aos textos bíblicos. Claro que vez ou outra eu faço. Só que eu uso no momento que a igreja já tá muito leve. No momento que já tá pra lá de 20 minutos da mensagem, o povo já tá comigo, já estão com o coração aberto, já consegui adentrar nesse terreno, então fica tudo mais fácil. Mas, assim, claro, tem algumas técnicas que eu não gosto muito. Por exemplo, a pregadora, de repente, abaixar a cabeça, eu tô sentindo aqui. Tem alguns que realmente estão sentindo, só que tem outros que estão fazendo aquilo só para a igreja poder glorificar mais, começa a se tremer todo, alguma coisa. Mas eu acredito que a igreja sente também. Sim. A igreja, uma igreja madura, ela tem esse discernimento de saber o que é emoção e o que é unção, ainda que os dois sentimentos, eles andem atrelados. Só que agora começou a descer algumas coisas aqui. Teve um primo meu que me ensinou, falou assim, Rairon, para o povo poder vir mais contigo assim na mensagem, né, o pessoal se entregar, você pode utilizar algumas coisas que são legítimas, como, por exemplo, alguém aqui entendeu essa palavra?
Quem recebe isso que está sendo ministrado? Ou seja, não estou forçando a igreja da glória, mas estou fazendo uma pergunta que estimula os irmãos a reagirem. Então, isso sim prende a atenção também. Prende a atenção da pessoa, demonstra que ela está contigo e vai se manter fiel até o período final da mensagem. Então, essas daqui são muito válidas. E você comentou a respeito de cruzadas evangelísticas que você ministrou no Piauí, né, possivelmente também em São Paulo. Qual a diferença de pregar na igreja e pregar na rua? Geralmente na igreja você prega muito para o teu público, que é o público cristão. Ou seja, se você está pregando para 300 pessoas cristãs, possivelmente ali deva ter umas 20, 30 pessoas que não são cristãs, que não conhecem o evangelho ou se desviaram. Então você monta um esboço voltado com mais técnica, no sentido de busca pelos originais do texto, contexto cultural, histórico. Você está pregando num ambiente que é mais confortável para irmãos em Cristo, onde você sempre está, você sempre frequenta, com as pessoas que você conhece, então você se sente mais à vontade. Quando você vai pregar na rua, meu amigo, você está entrando no território inimigo. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa tímida. Eu sou bem tranquilo, sou na minha. Porém, quando eu assumo o microfone, eu estou diante de uma grande responsabilidade. Até algumas pessoas que me conhecem há pouco tempo olham para mim e falam: rapaz, quem é você? Quem é tu? Nem parece aquele menino que estava aqui do nosso lado, aquele jovem senhor, aquele rapaz, porque sou muito tranquilo, contido. Mas quando eu estou falando do amor de Cristo, o Espírito Santo, ele nos usa de uma forma tão extraordinária que às vezes a gente acaba nem nos conhecendo. Então não é nós, é o Espírito do Senhor que está fazendo uso através da nossa vida naquele momento para comunicar com outras pessoas. Então o que eu procuro fazer? Eu procuro ser muito eficiente na mensagem que Deus me deu. Uma mensagem ao ar livre, a mensagem que nós aprendemos há muito tempo atrás. Jesus Cristo, ele cura, ele liberta, ele leva para o céu, ele te salva e em breve ele voltará. É o que alguns irmãos até chamam de quadrilátero, né? Então, a gente procura apresentar o Cristo de João 3,16, que é um texto que eu amo demais, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que Deus poderia fazer, o que Jesus poderia fazer, ele já fez. Agora, qual é o ingresso para entrar na vida eterna? É você ter fé e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Este é o ingresso. A graça foi derramada sobre nós. Você tem duas escolhas. Ou você vai resistir a essa graça, ou você vai se submeter a ela. Nós entendemos que é necessário se submeter, porque o amor de Deus, ele foi movido por uma decisão, não foi só um sentimento, foi uma decisão. Eu decido entregar o meu filho por vocês. Então, quando eu tô na rua, cara, eu vou pra cima mesmo, não tenho vergonha de orar em bares, de orar pelas pessoas, de erguer a voz no microfone, porque eu sei que aonde o som daquele microfone está chegando, os grilhões do inferno estão sendo quebrados. E o Deus que chama, ele também se responsabiliza. Então, miserável homem eu seria se eu ficasse tão tímido a ponto de não falar de Jesus. Sim. E guardar essa verdade só pra mim. Se é tão bom assim, eu preciso compartilhar com as outras pessoas. Top. Então eu deixo o Espírito Santo me tomar e me usar da forma que lhe apraz. Amém. E tem alguma experiência que te marcou nesse tempo de pregação? A gente sabe que tem salvação de alma, tem alguma questão de envolver cura também. Enfim, você poderia compartilhar com a gente uma experiência que marcou o teu ministério nesse tempo que você ministra a palavra do Senhor? Sim. Eu fico muito feliz mesmo, quando muitas coisas acontecem, como curas, batismo no Espírito Santo, quando Jesus liberta algumas pessoas, só que eu fico mais ainda quando há salvação de vidas, porque é o único evento em que há festa no céu. Mas eu já vi ao decorrer da caminhada Jesus libertar pessoas que frequentavam religiões,
que tinham guias, espíritos e por aí vai, né? E ver Deus libertar assim em tempo real, a pessoa testemunhar para você, você está evangelizando na rua a gente sabe que existe um mundo espiritual. Tem pessoas que não acreditam, mas se você passar pro lado de cá, você vai ver que o mundo espiritual ele é mais real do que esse material que nós estamos vivendo aqui agora. Com certeza. Então, evangelizando com alguns irmãos, já tive a oportunidade de chegar em algumas casas, como por exemplo uma em São Paulo, em que uma moça que frequentava a Umbanda, o Espiritismo, ela olhou para mim e falou assim que viu uma luz muito forte que saía da minha vida, que inclusive fazia com que os guias dela tremessem na base. Ou seja, eu era um adolescente, estava orando com Deus, Deus nos guarda aqui, nos dá direcionamento, nos dê sabedoria para poder agir, porque é uma crença da pessoa. Ela começou a mostrar as tatuagens no corpo dela, o que cada entidade representava e significava para ela, e ela falou isso. Então, assim, eu sei que o inimigo, ele é mentiroso também, mas eu senti um temor muito forte naquele momento, né? Porque eu vi que Deus estava confirmando naquele momento uma chamada poderosa, até porque não foi eu que quis ser chamado, foi Deus quem me chamou. Foi o Senhor que nos levantou. Então você vê esse testemunho, tanto pelos de dentro de que Deus é na tua vida, mas também pelos de fora. E eu vi que o semblante daquela mulher mudou. A voz dela também, e para ela ter falado aquilo, eu creio que o Espírito Santo estava conosco ali de uma forma sobrenatural, a ponto de pessoas que não são da nossa fé reconhecerem aquilo. Conta pra gente como é que foi também essa transição de estados, né? Você residia então em São Paulo, já está há algum tempo em Santa Catarina. Como é que foi essa mudança e como é que está sendo também a experiência de itinerante? Legal. Eu conheci Santa Catarina no ano de 2022. Eu vim com a minha esposa, a gente passeou em Balneário Camboriú. E eu tenho uma prima que mora aqui na cidade de Brusque, já tem acho que uns 10 anos. E daí a gente se encontrou lá. Conversa vai, conversa vem, ela nos contou sobre o estado, sobre a cidade. Só que em São Paulo a gente sempre ouvia falar sobre Santa Catarina, o quanto era bom, o quanto o estado se destacava também. É tanto que quando eu casei com a minha esposa em 2019, finalzinho do ano, a gente queria ter passado a lua de mel em Santa Catarina, mas estava muito caro e pelas condições financeiras não dava naquele momento. E daí a gente decidiu ir para o Nordeste, foi bênção também, mas o sentimento já nasceu daí, tempinho atrás. E a gente passeou aqui, gostamos muito. E quando nós chegamos em São Paulo, eu já não estava me enxergando no estado de São Paulo mais. Olhava para a cidade, olhava para as coisas e senti o Senhor falando fortemente ao nosso coração, porque não foi só o meu, ao dela também. E a gente tomou a decisão. Nos preparamos durante algum tempo, um período, e tomamos a decisão de virmos para cá. E foi tão de Deus, tão direcional essa decisão que a gente tomou, que o nosso plano B era fazer o plano A dar certo. A gente se mudou para cá no início de 2024, no ano de 2024, em janeiro. E a gente procurando casas de São Paulo, e de lá tudo mais difícil para você ver em que bairro vai morar, em que residência você vai residir. A gente não tinha conseguido a casa até então, na sexta-feira que antecedia a nossa viagem para cá, que seria no sábado. A gente conseguiu somente realizar tudo, fechar o contrato na sexta-feira à tarde. Então, se fosse outra pessoa, teria desistido na hora. Não, vamos abortar a missão, vamos jogar para o mês seguinte, porque a gente não conseguiu até agora. Só que já estava tudo programado, as coisas já estavam embaladas, já estava tudo para ser colocado no caminhão. E a gente foi até o final. Não, pela fé, né? Vai dar certo, pela fé. O plano B é fazer o A dar certo. E a gente fechou, vamos dizer assim, em cima da hora. E daí eu já estava pensando, Jesus do céu, será que a gente vai chegar lá sem casa? E daí eu pensei, bom, tem a casa da minha prima, mas
como é que a gente vai colocar as coisas lá dentro da casa dela? Não vai caber nada. Daí eu comecei a pesquisar a igreja, né, a Assembleia de Deus, que a gente ia congregar. Eu falei assim, Jesus, se tudo der errado, a gente vai bater lá na igreja com a mudança, com as coisas. Não conheço ninguém. Pastor Giovanni, me dá uma sala aí pra eu colocar meus móveis. Tipo isso. Eu não sei nem se o povo vai receber a gente, mas não vamos abortar a missão. Então eu lembro muito do Abraão, quando no capítulo 12 de Gênesis, Deus deu um recado muito claro para ele. Sai, Abraão. Sai da casa do teu pai. Sai do meio da tua parentela, deixa os teus e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, eu já estava na frente de Abraão, porque eu já estava sabendo para onde eu viria. Abraão nem sabia ainda. Só que a fé é isso, não é tu enxergar a estrada como um todo. É você entender que você está debaixo de um direcionamento, de uma palavra e ir. Porque Deus vai te direcionar, Deus vai te honrar. E desde que eu cheguei aqui, André, o Senhor tem sido muito bom para conosco. Inclusive, quero até tornar público um agradecimento. A gente começou pregando em alguns cultos de menor expressão lá na sede, alguns cultos departamentalizados com os jovens, né? Mas a grande oportunidade que veio para nós foi através da sua vida. Jesus foi estreitando a nossa amizade. Eu lembro que você me convidou para pregar no culto juntos, né? Isso. Num culto geral de jovens e adolescentes na igreja. E depois daquele momento, Deus tem soprado o nosso nome, tanto na cidade de Brusque, como também no estado de Santa Catarina, porque naquela noite Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo, salvou 8 pessoas. Lembro que o nosso então vice-presidente, pastor Leomar, me referendou para os líderes e pastores que estavam naquela feita, naquele culto, e desde então nós não paramos. Temos rodado tanto a cidade de Brusque, como ido também em algumas cidades do nosso estado, e foi nascendo o grande desejo de exercer o ministério da itinerância. Na realidade, eu sempre soube, porque Deus sempre tinha falado comigo, né? Sim. Eu recebo muitas profecias, como eu te disse, desde que eu nasci. E antes de eu exercer o ministério da pregação, no início do ministério da pregação, Deus sempre me achava nos cultos. Os pregadores e pastores que iam ministrar, eles diziam assim, ai de mim, se eu saísse daqui e eu não entregasse o recado de Deus para aquele menino ali, para aquele jovem. Então, não tinha pai influente, família influente, padrinho, assessor, nada. Eu só tinha Deus e uma promessa. E isso tem se consolidado. Até hoje, eu tenho Deus e uma promessa e, claro, amigos que nos ajudam. Amigos que oram por nós, um pastor que zela por nós, como o pastor Giovanni também. Tive um tempo muito bom de qualidade com ele esses dias e ele nos direcionando, nos ensinando, nos mostrando um tempo precioso que, se eu pudesse dar um conselho para os jovens pregadores, para os pregadores, sente com seu pastor, converse com eles, entenda a metodologia do seu pastor, como eles podem te direcionar, te abençoar. E a gente tem seguido com o Ministério da Itinerância, temos recebido muitos convites, atendendo algumas igrejas, e o que me alegra é porque é bíblico. Eu vejo muita gente, às vezes, desprezando tanto o ministério pastoral, ou como ministério itinerante, mas são coisas bíblicas, gente. Porque se nós formos para a Bíblia Sagrada, primeiro que o termo itinerante vem de itinerário, ou de itinerários. Ou seja, são pessoas que estão num caminho, estão percorrendo um percurso, um caminho, e estão em lugares diferentes com uma missão e um objetivo que é, no nosso caso, de pregar a palavra de Deus. Então, Abraão era itinerante, Jesus era itinerante, o apóstolo Paulo também era o itinerante. Então, aqueles que são sérios, aqueles que são fiéis, aqueles que têm uma responsabilidade na sua igreja local, bem como a gente que, pela misericórdia de Deus, nós lideramos lá na sede, na nossa sede aqui de Brusque, né? O departamento dos adolescentes, e também fazemos parte da diretoria geral, cujo André aqui é o nosso
líder também, sou muito grato a Deus por isso. Então, aquele itinerante que ele tem compromisso com a sua igreja, Verdade. que participa de cultos de doutrina, que quando pode estar presente na escola dominical, ele está, quando não está viajando, e participa regularmente dos cultos de Santa Ceia, esse sim está apto a sair e Com ministrar certeza. a palavra de Deus. Porque ele não só representa bem o reino em casa, como está apto também para anunciar fora. Eu louvo a Deus porque o nosso pastor Giovanni, além de ser um grande pregador da Sim. palavra, de nos ensinar, de nos instruir, de nos acompanhar, de realmente, eu digo para ele, né, que o pastor Giovanni, ele não é só um pastor teórico, é um pastor que pratica o que prega e, Sim. além disso, nos ensina a como pastorear. E eu acho interessante a forma como o pastor nos lidera, porque assim, todos os pregadores que vêm de fora pregar aqui, é ligado para o pastor da pessoa, para realmente saber se a pessoa está congregando, enfim. Então é passado nas mãos do nosso pastor, ele entra em contato com o pastor presidente, ou os pastores entram em contato com o pastor local da pessoa, né? Se é de outro estado, o próprio pastor Giovanni liga. Por que isso é importante, essa comunicação? Para saber se realmente a pessoa que está vindo é uma pessoa apta para estar nos nossos púlpitos, né? Então isso é muito importante porque a própria igreja tem a participação na aprovação do seu ministério. Se você não tem aprovação da igreja local, me desculpe, meu querido, você pode ser qualquer outra coisa, menos um ministro. Primeiro que a origem da palavra ministro do evangelho está baseado nos ministros que eram remadores do último porão, que não apareciam realmente, mas eles faziam a embarcação se locomover. Da mesma forma, digamos assim, podemos aplicar que a igreja, ela está no controle das mãos do Senhor, mas tem ministros fiéis que fazem essa embarcação ir em frente porque tem um compromisso com a igreja local, com o trabalho local, remando em direção a um destino. Sim. E te interpelando, André, se você me permite, Com certeza. quase todos, se não todos, que eu ouvi na caminhada, que disseram que pregavam em vários lugares, que eram bênção para outras igrejas, só que não eram reconhecidos aonde eles estavam, lá na frente nós identificamos que essas pessoas eram problemáticas. Porque se a tua igreja não entende que você carrega um chamado, se o teu pastor não enxerga isso em você, pode ser que por um momento as pessoas não vão enxergar, mas é só um momento. Verdade. Não é uma vida toda. Então certeza. a sua igreja, ela vai te autenticar também, vai enxergar um Show de chamado bola. na sua vida. Rário, a gente está caminhando para o final, o assunto está muito bom, mas nós temos também outros compromissos. Quero aproveitar esse momento para você divulgar o seu trabalho, também falar sobre as suas redes sociais, como a pessoa ou as igrejas fazem para entrar em contato com você, para convidar você para ministrar, enfim, numa palestra, num congresso, um culto, enfim. Vende teu peixe aí. Amém. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer por este tempo de mesa, por esse privilégio de tocar o teu coração, você que vai parar para assistir esse podcast, irá ver os cortes dessa conversa abençoada do reino de Deus. A gente não veio aqui para falar mal de pessoas, a gente não veio aqui para se sentir maior ou para desprezar algum tipo de trabalho, não, mas simplesmente para poder cooperar. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, um conselho, vá firme naquilo que Deus falou contigo. O primeiro a acreditar foi Deus. O segundo, basta ser você, que as pessoas acreditarão também. Então, siga o exemplo de Zaqueu. Ele queria muito ver Jesus. Só que Zaqueu não subiu em nenhum momento nas pessoas. Zaqueu, ele subiu na figueira para poder ver Jesus. Você vai chegar aonde Deus disse que você chegaria, mas não puxe tapete dos outros, não fale mal dos outros. Ainda que as pessoas sejam más, mas fale bem, porque assim eu tenho certeza que Deus vai honrar. A exemplo daquele jovem, daquele menino de João 6, quando ele tinha somente 5 pães e apenas 2 peixinhos. A Bíblia não destaca o seu nome, mas ela destaca o fruto que ele carregava. Às vezes tem muita gente que tem nome, mas tem pouco fruto. Prefira não ter nome, mas tenha fruto. Tenha pão para poder alimentar uma multidão. E perceba que a demora não foi Jesus multiplicar. A demora foi os discípulos organizar. Porque Deus não vai cumprir aquilo que está em falta de organização. Então, primeiro Deus está te organizando para depois cumprir tudo aquilo que Ele te falou e Ele te prometeu.
Por fim, eu quero deixar aqui as nossas redes sociais. Nos siga lá no Instagram. Eu fiz uma promessa com Deus e tenho colocado também com alguns amigos, dos quais o André é um, de ser mais assíduo no Instagram, postar mais, porque eu tenho muito conteúdo que eu deixei esquecido lá atrás. Só que eu estou disposto a ser mais ativo nas redes sociais e postar vídeos de pregação, palavra de Deus, algumas coisas que o Senhor tem nos dado. Então nos siga lá no Instagram, Rayron, RAYRONN.SAR. O nome tão complicado assim é coisa de mãe, gente. E se você é líder, você é pastor, você é membro que deseja nos convidar para estar semeando na tua igreja, servindo como um garçom, será uma alegria muito grande para nós. Nos chame no número 11 99877 8538. Será uma grande alegria levar uma palavra com total responsabilidade da parte de Deus para abençoar a sua igreja, abençoar o seu rebanho e os seus liderados. Deus abençoe, foi um grande prazer. Quer mandar um abraço para a família também? Um abraço, antes da gente entrar ao vivo aqui, minha mãe ligou, né? Mãe, beijão. Meu amor, minha esposa, Ellen Caroline, te amo muito. Sou muito feliz contigo também. Vamos juntos até a eternidade. Beijo para todos aqueles que, de alguma forma, nos cercam, estão por perto. Saibam que eu amo muito vocês. Deus abençoe. Show. Rairo, quero te agradecer, então, por esse tempo de mesa. Tenho certeza que essa conversa vai ensinar outros jovens pregadores, vai instruir aqueles que já estão pregando e também vai contribuir para aqueles que realmente desejam aprender um pouco mais. O Goodcast tem esse propósito para que as pessoas venham extrair aquilo que é bom. Então, você que assistiu esse podcast até o final, compartilha com mais alguém, manda no grupo da família, manda lá no seu grupo da igreja. Tenho certeza que eles vão ser edificados e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Tamo junto, Goodcast, extraindo aquilo que é bom. Valeu! Maio de 2026. Uma nova viagem já foi marcada. Um roteiro especial para ficar na memória e no coração. Vem aí. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse, sob a liderança dos pastores Admilton Soares e Giovanni Miguel. Em Israel, estaremos em Jerusalém, a Cidade Santa, Monte das Oliveiras, Getsêmani, Galileia. Subiremos ao Monte Sião, avistaremos o Gólgota e muito mais. E ainda Tiberíades, Cafarnaum, Rio Jordão, entre outros lugares históricos da Bíblia. Nossa viagem segue para Istambul, na Turquia. Você vai ficar maravilhado com a beleza desse lugar. Destaque para Mesquita Azul, Cruzeiro pelo Bósforo e outros destinos inesquecíveis. E ainda 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Maio de 2026. Pagamento facilitado. Informações e reservas: Eliseu Pires, 479-9271-1919. Realização Montanatur.